Bom dia! A gente vai começar a semana. A gente está começando uma jornada. Olha só que lugar maravilhoso. Escuta o canto dos pássaros. E a gente vai falar hoje o primeiro episódio da série Hora de Mudar. E a gente vai falar sobre 10 episódios. A gente vai ter 10 episódios nesta série. E as mudanças, elas acontecem quando a gente começa a se dar conta de algumas coisas que acontecem no nível inconsciente da gente. E o grande segredo não é a mudança consciente. Não é aquilo que você fica pensando que vai mudar, que você fica falando que vai mudar. Essa mudança é a mudança que 95% das pessoas conseguem fazer. Mas existe uma mudança que é restrita a 5% das pessoas. E essa mudança, ela acontece no inconsciente, no subconsciente. E quando a gente começa a entender como é o processo, e aí entra uma coisa muito importante. Se você entende o processo da mudança, você tem a chave para mudar. O problema é que muitas pessoas, elas estão focadas no resultado da mudança. Então o que é o resultado da mudança? A pessoa muitas vezes ela quer, eu quero ficar rica, eu quero ficar magro, eu quero ficar inteligente. Por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, que uma boa parte das pessoas quer aprender a falar inglês. Nossa, eu quero falar inglês, eu quero falar inglês, eu quero falar inglês. Mas quase ninguém faz uma análise e foca, por exemplo, em um processo eficaz que faça com que você aumente a sua capacidade, a sua fluência no inglês. E aí o cara muitas vezes, ele seleciona um curso de inglês sem ter entendimento do processo que os caras usam. O cara vai lá fazer alguma leitura, algum exercício, sem entender se aquele processo é eficaz, e ele não aprende a falar. Quantas pessoas você conhece que faz curso de inglês há anos e ainda não consegue se comunicar? Sabe por quê? Porque ele escolheu o processo errado. Você quer ver outra coisa? Sabe aquele cara que ele trabalha dentro de uma empresa e ele estabelece que ele quer atingir 30% de crescimento em 2023. Talvez na sua empresa vocês estejam agora com um objetivo de crescimento e bota lá um percentual, 30% de crescimento em vendas. E aí você não entende o processo. E quando eu falo processo, não é o processo consciente, né? Não é assim aquele processo financeiro, processo contábil, processo de vendas. Mas é o processamento mental inconsciente que acontece na cabeça das pessoas. E quando a gente fala processamento inconsciente, ele nunca acontece primeiro no racional. Ele acontece primeiro nos dois níveis que não são racionais. Eu vou tomar até um cafezinho para a gente pensar nisso. Então toda mudança acontece no nível límbico, que é o nível do nosso cérebro onde processam as emoções, certo? E nesse nível muitas vezes a gente não tem consciência, porque quando você tem uma emoção, por exemplo, se você olha para o futuro, estabelece um objetivo, vem uma ansiedade, vem um medo, certo? Vem alguma coisa que muitas vezes bloqueia você, que controla você. Esse é o nível límbico funcionando. Então o processo, você tem que entender ele nesse nível. É isso que nós vamos falar hoje. O primeiro episódio dos 20 episódios que nós vamos falar sobre mudança. Hora de mudar. É o que nós vamos falar essa semana. A gente hoje começa falando sobre o que eu chamo de pistas de acesso. E pistas de acesso quais são as pistas que o meu inconsciente dá que eu não vejo, mas eu posso perceber.
Quais são as pistas que o inconsciente das pessoas dá e que eu posso perceber? Então, primeiro, nível cerebral tem a ver com o nível límbico, que é onde a gente processa as emoções. As emoções é onde a gente trabalha o nosso mundo mais relacional, onde nós fazemos as comparações, onde nós efetivamente gerenciamos as emoções de maneira inconsciente. Muito bem. Depois do nível límbico, tem um nível mais profundo ainda, que é o nível reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o que nos mantém vivos. O cérebro reptiliano, ele funciona muito bem, a toda hora e muito rápido. Por exemplo, agora, eu estou aqui, está tudo tranquilo, né? Você imagina que você também está tranquilo. Repentinamente, sem avisar, alguém entra, bate a porta e grita. Quando a pessoa faz isso, o seu cérebro reptiliano entra em ação e faz com que você vire a cabeça assim, rapidinho, entendeu? Porque esse é o teu instinto de sobrevivência, você não raciocina, então não é um cérebro consciente. E as mudanças na nossa vida, elas acontecem assim, no nível reptiliano, ou seja, é um instinto de sobrevivência, e no nível emocional, é um instinto de se manter no meio, certo? Se manter no meio ou para liderar, ou para ser liderado, ou para estar presente, né, em algum lugar. Muito bem. Vamos falar hoje então sobre coisas que a maioria das pessoas me pergunta se funciona ou não funciona. É aquele negócio que você está conversando com alguém e a pessoa vai falar com você e ela faz assim, ó. Ela pega o olhar, joga para cima e joga para um lado. Por exemplo, aqui, né, esse lado aqui é o esquerdo. Quando a pessoa olha para cima e para o lado esquerdo, ela está buscando lá no cérebro uma informação. E ela não faz isso, né, racionalmente. Agora eu vou raciocinar e vou olhar para o lado esquerdo porque lá eu encontro essa informação. Ou eu vou olhar para o lado direito que lá eu encontro essa informação. Não, não funciona assim. Como que funciona? De maneira inconsciente, natural, como se fosse, né, algo que a gente traz de maneira inata. Quando você levanta os olhos, olha para a direita ou olha para a esquerda, você está buscando pistas de acesso. Se você tem essa informação que eu estou passando agora, quando você estiver conversando com alguém, presta atenção. Então, toda vez que os olhos vão acima do nível horizontal, seja para a esquerda ou para a direita, ele está buscando de pistas de acesso visuais. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa está processando na mente dela alguma imagem, certo? E esta imagem, ela tem duas possibilidades. Se ela ergueu os olhos e olhou para a esquerda, certo? Essa pessoa, ela está tendo uma lembrança. Então, erguer os olhos e pensar assim é, por exemplo, lembrar de uma imagem que já aconteceu, de uma imagem que eu tenho guardada na minha memória inconsciente, certo? E muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas precisam movimentar os olhos, certo? Porque os olhos, eles têm uma conexão direta cerebral, que quando eu movimento os olhos para cima, para baixo, para os lados, existem conexões neurais que acessam justamente o lugar onde ficam as informações que eu preciso para fazer o meu processamento. Então aí começa uma coisa muito importante. Vamos lá, vamos tomar um café, né? Quando eu começo a falar sobre pistas de acesso, eu estou falando sobre algo que, sei lá, 99% das pessoas não tem essa noção. E quando você está conversando com as pessoas estão falando com você, elas estão fazendo assim e fazendo assim. Então vamos lá, se olhou para cima, tem uma memória visual. Se olhou para cima e focou com o olhar para o lado esquerdo, tem uma memória visual lembrada. Para o lado direito, uma memória visual criativa. E o que é o criativo? É algo que eu preciso imaginar, que eu preciso ver. Ok? Então vamos lá, vamos imaginar que você está agora fazendo com que, fazendo o seu plano para 2023. Se você quer uma referência
sobre como foram os anos anteriores, provavelmente no seu cérebro, você vai precisar ter um olhar para a esquerda e para cima, uma memória visual. E você vai conseguir ver como se fosse, como se fosse um filme do passado. E depois você precisar construir uma imagem de como será. Provavelmente você vai erguer os olhos e olhar para a direita e essa imaginação vai acontecer. Então, em algumas outras séries aqui eu falei da importância de você, imaginar coisas no futuro para que elas aconteçam. Se você for entender o segredo, a lei da atração, o pessoal fala muito sobre pensamento positivo. O pensamento positivo não funciona, porque o pensamento ele é racional. Agora, o pensamento decorrente de uma emoção, ele é mais poderoso, porque daí ele cria uma coisa chamada imaginação. E a imaginação eu só consigo quando eu consigo imaginar inconscientemente. Por isso a importância de você entender das pistas de acesso. Primeiro, para observar os outros. Então, a partir de hoje, se você estiver conversando com alguém, observe o olhar, certo? E esse olhar, às vezes, é super discreto, assim, presta atenção nos meus olhos, tá? Eu estou conversando com você e você me faz uma pergunta. E antes de responder, eu faço assim. O que eu faço? Rapidinho. É como se eu fosse lá e pegasse assim, ó. Pegasse uma informação lembrada, Esquerda para cima. Ou então eu pergunto para você, como que você acha que vai ser o seu ano 2023? O seu olho foi. Você criou a imaginação rapidinho. O seu cérebro é muito rápido. Então quando você faz isso, é no nível inconsciente. E é exatamente assim que eu faço, por exemplo, quando eu estou conversando com os meus clientes. Aqui eu acho que nós temos 1 ou 2 clientes, de mentoria. O pessoal agora vai saber, pô, o Alexandre fica olhando nos meus olhos. Claro que eu fico. Porque quando eu peço para você imaginar, se você jogar o olhar para a esquerda, eu sei que você está lembrando, você não está imaginando. Você está criando, pegando uma lembrança do passado. E é por isso que às vezes eu insisto. E eu pergunto para que a pessoa acesse aquela imaginação. Então, esses são os 2 primeiros sinais importantes que você precisa entender. Olhar para cima visual, certo? Imagina os olhos altos. Esquerda é uma lembrança, direita é uma criação. Qual é a utilidade disso? Primeiro, para você entender a pessoa com quem você está conversando, para você ajudar essa pessoa no processo de mudança dela, ou então no processo de entendimento dela. Segundo, para você olhar para você mesmo. Então, assim, imagina que eu queira olhar, que eu queira criar alguma coisa nova agora. Olha só, criar alguma coisa nova, olhar para a direita e para cima. Imagina que você queira lembrar de algo muito importante para você, olhar para a esquerda e para cima. Quando você faz isso, você está acelerando o seu processo, certo? Inconsciente, para dar possibilidade de você trazer à tona, trazer à consciência aquilo que é importante para você. Então, primeiro ponto está visto. Segundo ponto, vamos imaginar no nível no horizontal. O horizontal a gente tem que imaginar que os nossos ouvidos estão um pouquinho abaixo dos olhos, certo? Então isso quer dizer o seguinte, quando eu estou com o meu movimento ocular lateral, se eu olhar para a direita ou olhar para a esquerda sem olhar para cima, que é esse olhar aqui, eu estou processando a mesma coisa. Só que em vez de processar as imagens que estão no nível superior, quando eu olho para cima, quando eu olho no nível horizontal para a esquerda, eu estou lembrando. Então, a esquerda é lembrança, ok? Só que eu estou lembrando de sons, frases, palavras, sons efetivamente. Pode ser até uma música, ou então alguma palavra-chave, alguma coisa que alguém disse, alguma coisa que eu disse. Então, se você estiver olhando para a direita, você também está processando no nível dos sons, só que é criativa, imaginando um futuro. Então, imagina que você vai conversar com alguém, você vai fazer uma palestra, e que você talvez precise criar qual é a frase. Esse é o olhar. Se você vai conversar com alguém e você quer pedir para a pessoa lembrar
por exemplo, de uma conversa que você teve com ela. E aí você estimula essa pessoa a lembrar dessa conversa, sei lá, de um dia, de um mês atrás, de um ano atrás. E quando você está conversando com ela, você precisa observar o olhar no nível horizontal. Acessou, pista de acesso, ok? Auditivo, lembrado. Auditivo, criado. De novo, as pistas de acesso, elas acontecem assim. Você está vendo os meus olhos? Ó. E as pessoas, muitas vezes, não prestam atenção nisso. Ou então elas imaginam que a pessoa, para ter a pista de acesso, ela teria que fazer assim, ó. Não. Por quê? O nosso cérebro, ele é feito por circuito. Circuito quase como se fosse elétrico. Então a eletricidade, a luz, ela tem uma velocidade muito grande. Então quando você está conversando com alguém, muitas vezes essa pessoa faz assim, ó. E ela, ela já pegou a informação. Então por isso a importância de quando você conversa com alguém que você está gerando, certo? Alguma mudança. Imagina que você é um líder. Imagina que você está conversando com alguém que você quer ajudar, que é o meu caso como mentor. Eu preciso olhar para a pessoa. Exatamente por isso que, sei lá, 99% das minhas sessões eu faço ao vivo, né? Ou presencial ou online. E aí eu preciso que a pessoa esteja na câmera, porque eu estou olhando para ela. Você não daria para fazer por telefone. Tem muito mentor que diz assim, não, a gente faz por telefone. Ok, mas a gente está perdendo a riqueza da informação do outro. Processo de mudança. Ok? Então, por isso a informação é muito precisa quando você tem este conhecimento e que você aplica. Eu vou pedir para que você preste muita atenção nisso. Se você quiser anotar aí, você vai anotar assim, para cima, no nível horizontal, certo? E depois para baixo, que eu vou falar agora. E daí você vai ter sempre para a direita e para a esquerda, que são as diferenças. Até aqui, o padrão é o mesmo. Ou seja, quando eu olho nível superior, para a esquerda eu estou lembrando, para a direita eu estou criando. Então, futuro, passado, ok? Para cima, visual no nível horizontal. Então, assim, olhar para cima, esquerda, uma memória visual. Para cima, direita, um processo criativo visual. No nível horizontal, para esquerda, uma memória auditiva. Estou lembrando de algum som. Para a direita, estou criando algum som. Criando, por exemplo, algum argumento, pensando em algo que eu vou falar. Agora nós vamos pegar para baixo. Porque os olhos também descem e fazem assim. Aqui muda um pouco. Aí não é mais lembrança e criação. Presta atenção, porque aqui muda um pouquinho e as pessoas usam muito esse olhar para baixo. Vamos lá. Quando eu tenho esse olhar para baixo, geralmente eu estou me conectando mais com as emoções, certo? Então você imagina a seguinte situação. Eu estou conversando com você aqui e você baixou e olhou para baixo, para a direita. Para baixo, para a direita, você vai ter um processamento de alguma emoção. E não é uma emoção lembrada, né? Porque a emoção, ela sempre é presente. Então o que acontece? Eu estou conversando com você e você, né, entre outros olhares, você baixou e teve uma emoção. Essa emoção pode ser um sentimento de angústia, medo, raiva, culpa, rancor. Então as pessoas, quando elas se conectam com seus próprios sentimentos, elas têm a tendência de baixar o olhar e ter uma emoção. Ok? E essa emoção, ela sempre acontece quando esse olhar tende para a direita. É uma conexão com a emoção. Mas quando que acontece isso, Alexandre? Você imagina que você está conversando com alguém e essa pessoa jogou o olhar lá para frente. Isso acontece muito, tá? Você pede para a pessoa pensar num projeto, né? Está falando de mudança. Falar em alguma coisa que ela deseja.
e ela dá aquele olhar para cima e dá aquele olhar para baixo. Ela faz assim. Você vai ver que a expressão facial talvez mude. Então pode ser que essa pessoa se conectou, por exemplo, com a imagem do que ela deseja, né? Sei lá, poxa, ela quer um novo trabalho, ela quer, sei lá, um carro novo, uma roupa nova. E aí nesse momento essa pessoa baixou o olhar. E quando ela fez isso, ela está num processo de conexão. É quase como se fosse um diálogo interno. E esse diálogo interno faz com que ela tenha o acesso a essa emoção. Se, por exemplo, aquela imagem futura gera uma emoção positiva, por exemplo, ela fica eufórica, fica ansiosa para chegar lá, você vai notar que a expressão facial dela vai mudar. Então é aquele olhar assim, assim, pum, pistas de acesso. Yes, vamos embora. Fez assim, assim, pois é, não sei. Uma emoção que vai bloquear. E aí você precisa observar-se a si mesmo. Porque quando você está num processamento, né, de desejar, de fazer, você vai ter sempre assim, aquela conexão com o que você está criando na sua mente e imediatamente essa conexão gera um sentimento, uma emoção. E essa emoção é o que vai gerar a ação ou a inação. Ou seja, você pode ficar parado, né, procrastinando, deixando para depois, ou você pode dizer assim, nossa, eu vou fazer. E aqui entra o grande segredo das pessoas que estão fazendo mais, das pessoas que estão realmente agitando o mundo. Porque elas entenderam qual é a forma com que elas olham para o futuro, certo? É a pista de acesso. Eu imagino um futuro bom e depois eu trago esse futuro para o meu presente, onde eu sinto uma emoção e esta emoção muda o meu aspecto emocional. Eu posso ter, por exemplo, muita motivação em função desta visualização de um futuro, ou eu posso ter uma estagnação, medo, uma ansiedade que me trava, que faz com que eu deixe para depois, certo? Então vamos lá, pistas de acesso para cima, visual para o lado direito, sempre criativo, lado esquerdo, né? Lembrança. Então, superior e no nível das orelhas, ou seja, no horizontal, vai ser visual e auditivo. Para baixo, tira esse negócio de criativo e outra coisa, mas, né, criativo e lembrança. Para baixo, então, para cá, eu estou acessando as minhas emoções, os meus sentimentos, sentindo, certo? E para o lado esquerdo, Alexandre, estou lembrando de alguma coisa? Não, aqui você está tendo um diálogo interno. É aqui onde a gente faz aquela coisa mais racional, só que é um diálogo irracional nesse momento. É aqui onde você, por exemplo, começa a processar, você começa a pensar, por exemplo, no lado mais lógico da coisa. Então você imagina que você criou algo na sua mente, e ao criar algo da sua mente você pode sentir uma emoção e fazer uma análise extremamente rápida. Por exemplo, eu desejo isso, eu quero isso para mim, beleza, eu vou comprar um carro novo, poxa, baixo o olhar, tenho uma emoção extremamente poderosa no sentido de ficar eufórico, converso aqui comigo e eu penso assim, poxa, esse carro, ele tem um valor de, sei lá, de 500 mil reais, eu preciso, né, ganhar esses 500 mil reais, então tem um diálogo interno. E alguma coisa conversa comigo internamente. Então alguma coisa diz para mim assim, vai lá que tu pode, vai lá que é possível. E a partir desse momento, gera o sentimento de empoderamento ou então de não é possível, eu não posso, eu não sou capaz. E é exatamente esse o processamento que acontece com você, comigo e com todo mundo. A gente tem as pistas de acesso apenas pelo olhar e essas pistas de acesso, elas geram outras conexões, outros processamentos que são do nosso acesso visual. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente está conversando com alguém e você tem aquela impressão de que a pessoa falou algo e não foi congruente. É quando a pessoa diz assim, nossa, eu vou fazer isso, mas ela não fala com convicção, ela parece que não está acreditando nela. É por quê? Porque quando ela acessou essas informações inconscientes no nível cerebral límbico e no nível cerebral reptiliano, não gerou algo verdadeiro,
algo poderoso internamente. E a pessoa não tendo esse processamento que é congruente, a probabilidade de gerar uma mudança é muito pequenininha. Não vai funcionar. Olha só o sol nascendo. Coisa linda, né? É muito bom a gente acordar cedo, ver o sol nascer. E principalmente quando eu tenho a possibilidade de vir aqui e falar com você, 5h55 da manhã. Então hoje, a minha intenção era trazer para você as pistas de acesso no processo de mudança. E quando a gente pensa no processo de mudança, você imagina quanta coisa o mundo pode, né, mudar se você tiver os recursos necessários. E os recursos que mais de 95% das pessoas não tem nem noção. Eu espero que tenha ajudado você a se dar conta dessas pistas de acesso, certo? Nessa semana e na próxima, de segunda a sexta, a gente vai ter 10, né? São 5 dias, 10 encontros sobre o mesmo tema. A gente vai falar sobre o tema chamado A Hora de Mudar. Eu estou pegando coisas da PNL, da Programação Neurolinguística, e estou trazendo aqui para que você comece a entender, junto comigo, como que você pode utilizar alguns recursos que aparentemente são simples. E realmente são simples, mas não são fáceis de entender, porque as pessoas confundem. Existe um mundo, né, de pessoas simplificando as coisas demais, e muitas vezes não é simplificar, mas às vezes é passar por cima sem prestar atenção no detalhe. Eu acho que hoje eu consegui trazer para você a importância desse negócio do movimento ocular que a gente percebe nas pessoas. Então eu vou sugerir, cara, hoje começa o dia e começa a prestar atenção nas pessoas quando elas estão conversando com você. Antes, 1 segundo antes delas falarem algo, você vai ver que os olhos se movimentam. Você vai começar a prestar atenção e verificar que está tendo um movimento irracional de acesso à informação ou aos sentimentos. À direita, processamento de emoção, à esquerda, uma conversa interior, um diálogo interno, certo? E isso vai fazer com que você comece a entender um pouquinho mais as pessoas. Ao mesmo tempo, você pode prestar atenção em você. Se alguém perguntar para você alguma coisa que você precisa lembrar, joga esse olharzinho para a esquerda, para cima. Joga esse olharzinho na horizontal para a esquerda. Você vai notar que aos poucos você vai tendo esse processamento controlado. Você quer ter um diálogo interno, você quer pensar um pouquinho, baixa o olhar para o lado esquerdo. Você vai notar que internamente você tem todo um processo de calma, né, de uma conversa com você mesmo. E esse é um exercício que no início ele parece muito estranho, porque você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue perceber a si mesmo, do mesmo jeito que você não percebe o outro. Por quê? Você está tão preocupado com o que está acontecendo aqui, no seu nível cerebral racional, que você não presta atenção na parte mais importante da sua vida, na parte mais importante que gera mudanças realmente importantes. Tá legal? Então nós vamos ter 10 episódios. Se você quiser acompanhar os 10 episódios, todos os dias aqui às 5h55. Eles não ficam aqui. Hoje à tarde, provavelmente eu já vou tirar daqui os episódios anteriores, das séries anteriores, e eu vou jogar lá dentro do Manager Club, que é a plataforma onde as pessoas têm acesso por uma assinatura a todos os materiais. São mais de 200 videoaulas, são muitos materiais, ferramentas de coaching e tudo mais que estão disponíveis lá. Aqui para você, eu tenho um propósito de, ao vivo, entregar um conteúdo que normalmente eu não tenho entregue, por exemplo, no meu canal no YouTube. Eu estou com o propósito de entregar um conteúdo ao vivo aqui, sempre em séries, para que você comece a pegar um conteúdo organizado, um conteúdo que vai ter passo 1, passo 2, passo 3, ou seja, um método que faça com que você esteja a cada dia num degrau acima. Se você gosta de crescimento, se você quer crescer, aproveita, porque isso aqui vai ser o ano todo, e o ano todo a gente vai ter sempre séries semanais ou quinzenais, talvez em algum momento a gente vai ter séries com 30 episódios, e se você estiver aqui comigo ao vivo, se assiste, ganha esses episódios gratuitamente. A única coisa que eu peço para as pessoas que assistem aqui no Instagram gratuitamente é que, cara, o melhor jeito de você me pagar é ajudando alguém.
É fazendo o que eu estou fazendo aqui com você. Então você pega o aviãozinho aqui e manda aí para as pessoas que você acredita que precisam e que merecem ter essa informação. E assim você vai estar fazendo o seu papel também. Você vai estar ajudando as pessoas a ter acesso a uma informação que muitas vezes elas precisariam pagar para ter. Ter acesso a uma informação que elas estão realmente precisando. E eu vou ficar muito grato por você estar fazendo parte desse movimento, desta comunidade de pessoas que está a cada dia querendo aprender algo novo. Quero desejar a você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana com este sol maravilhoso. Que esse sol brilhe para você hoje também, que esse sol brilhe na sua vida e que você também seja o brilho dessa semana. Não esquece, hoje a gente falou sobre as pistas de acesso, né? O movimento dos olhos que faz com que a gente identifique coisas que poucas pessoas percebem. Que os seus olhos, além de perceberem as pistas de acesso, também tenham o brilho desse sol para fazer esta semana ser uma semana mais iluminada na sua vida e na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas com quem você compartilha os seus momentos. Gente, até amanhã. Amanhã de manhã, 5h55, a gente vem aqui com o segundo episódio e dá uma olhada aqui no feed. Eu tenho um post onde eu apresentei ali os 10 episódios. O primeiro episódio, então, era esse que a gente falou sobre pistas de acesso. Amanhã tem mais e a gente tem ainda mais 9 encontros para falar sobre a hora de mudar. E eu tenho certeza que depois de assistir esta série, as mudanças vão ficar muito mais rápidas, muito mais simples para você. Um grande abraço, ótima semana e a gente se vê amanhã.